Olá, eu sou Edson Gonçalves, eu sou estatístico e estamos aqui mais uma vez no canal Estatística é Fácil. Hoje a gente vai dar continuidade a uma sequência de vídeos que eu tenho feito para falar sobre K-médias. A gente já tinha feito aqui um vídeo inicial com a parte teórica explicando o algoritmo K-médias, né, como ele funciona, explicando que ele é feito para análise de agrupamento. É um algoritmo não supervisionado, porque a gente tem lá um conjunto de dados em que a gente não tem os dados rotulados. E por conta disso, a gente quer definir uma estrutura de agrupamento, se existe ou não ali naquela base de dados. Isso é feito, lá, a técnica, o algoritmo leva em consideração a base, é feito em base da similaridade ou da distância, conforme lá o algoritmo. O K-médias, no caso, ele utiliza a distância, a distância euclidiana. A gente fez primeiro um vídeo teórico, como eu falei, explicando assim, essas situações teóricas e fizemos uma análise de dados com um dataset que eu possuía. Hoje a gente vai repetir a análise, mas usando a mesma técnica em outro dataset, um dataset que é bem conhecido, que é a respeito, um dataset da IRIS, que classifica três tipos de possíveis plantas, flores, a flor da íris. E esse dataset ele é muito conhecido porque ele é clássico para ensinar modelos de classificação, árvore de decisão, análise de regressão linear, enfim, ele é muito utilizado nessas situações. Hoje a gente vai utilizá-lo, Ele é fácil de você baixar ele do GitHub, em algumas bibliotecas do R e até da linguagem R, também da linguagem Python, que é a que a gente vai utilizar aqui, tem esse algoritmo à disposição que você pode utilizar. Vou colocar aqui meu rosto para vocês poderem me ver. Olá, tudo bom? Então, aí com essa técnica, a gente vai aqui, mais uma vez, utilizar o Python, através do Jupyter Notebook, para que a gente possa, então, fazer essa análise e determinar se nesses dados, eles formam algum grupo. Já dou o resultado que de fato eles formam, tem três possíveis tipos de íris, e essa classificação ela é dada por partes da planta, a sépala e a pétala, a largura e o comprimento da estrutura da flor, dessas duas partes da flor, que vai determinando que tipo de espécie é aquela que a gente está observando, classificando, ok? Vou tirar aqui o rosto para poder a gente ver todo aqui, só um momento. Pronto, vamos então aqui ao Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook, como eu falei anteriormente, eu estou usando aqui o Python, e aqui inicialmente a gente vai baixar, importar as bibliotecas, ok? O dataset que a gente vai baixar, como eu falei, ele é disponível no GitHub e a gente consegue baixar ele de lá. Quem quiser pode procurar, baixar e refazer aqui o passo a passo do que a gente está colocando nesse vídeo aqui para vocês, ok? Ele já leu aqui, já importou as bibliotecas, agora vamos ler aqui o arquivo. Olha, já leu o arquivo também. Aí você verifica, são 5 variáveis, e aqui elas têm, cada linha aqui tem um total de 150 linhas e as 5 variáveis. Feito essa aqui, você vê a espécie, que é justamente onde tem a classificação da espécie, conforme lá o comprimento e a largura da sépala e da pétala, que são partes da flor.
Vamos rodar aqui um código que vai dizer exatamente as três classificações que tem já aqui. Ó, setosa, versicolor e virgínica, né? São as três espécies aqui de íris, né? Conforme essa denominação aí, o comprimento e largura da sépala e da pétala, ok? Para eu utilizar essa técnica, eu vou justamente usar só essas 4 primeiras variáveis aqui, que é justamente o comprimento e a largura da sépala e da pétala, e vou tirar a classificação, que a gente não vai utilizar ela. Então, vou fazer uma cópia desse dataset aqui, tirando essa parte, vou usar o drop para isso. Aqui tá como eu vou fazer isso, ok? Aí, ó, já tenho lá uma cópia, né? Esse new iris aqui, df new iris, é uma cópia daquele meu dataset original, só que sem a parte aqui das espécies, ok? Muito bem. Para a gente começar aqui a nossa análise, a primeira situação que a gente vai verificar é com relação à dispersão e à centralidade das variáveis, ok? Aí a gente vai fazer aqui as estatísticas básicas, né? Tanto para dispersão centralizada, que são a média, a contagem, os quartis, o máximo e o mínimo, né? E o desvio padrão, que eu não escrevi aqui, mas tem um desvio padrão, que é esse aqui, STD aqui. Se você observar, né, as variáveis, né, a média de cada uma delas, não é muito diferente do segundo quartil, que é a mediana. Isso é um dado importante porque os dados que têm essa característica, eles geralmente são normalmente distribuídos, né? Eles têm aquela, quando comparado, né, com a função de Gauss, né, a normal, você tem a dispersão, né, dos dados, né, parecida com a normal, né? E aí, nesse caso, isso é importante porque o K-means, né, o algoritmo K-means, como os demais, né, não supervisionados, eles têm uma eficiência melhor quando os dados são normalmente distribuídos. Então, o fato, né, da média e da mediana serem bem próximos ou iguais denota que esses dados aqui eles são bem próximo do que é normalmente distribuído, né? Eles são normalmente distribuídos ou próximo disso, né? Então, garante com isso que o algoritmo vai ter uma eficiência melhor. Se caso isso aqui não ocorresse, se fosse muito diferente, né, aqui a escala, né, dos dados a serem usados, aí seria necessário fazer uma transformação. No caso, geralmente, né, para essa situação, a gente faz a normalização dos dados, e aí isso é algo que provavelmente para um próximo vídeo eu vou mostrar como a gente pode fazer. O Python tem alguns métodos já implementados para isso, mas a gente também pode calcular o passo a passo, né? Através da média do desvio padrão, a gente pode normalizar os dados, ok? A outra situação também que a gente vai verificar é a correlação entre as variáveis. Se você observar aqui, né, tem uns valores aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5... É isso mesmo, umas 5 situações aqui em que as variáveis elas estão bem correlacionadas. Nesses dois casos aqui é positivamente, ou seja, essa variável aqui, né, petal-length e sepal-length, elas são positivamente correlacionadas. Lembrando que a correlação é um valor que varia entre menos 1 e 1. Né? Quanto mais próximo está da extremidade ou do menos 1, mais correlacionadas são as variáveis em questão. Quando esse valor chega perto do zero ou é zero,
não, a evidência é que não há uma correlação entre as variáveis. Nesse caso aqui, ela quando é positiva, né, que nem esses dois casos aqui, você entende que, no caso aqui, se fosse uma situação em que eu estivesse determinando aqui o quanto uma variável explica a outra, você diria que o aumento de cada unidade de uma variável incrementa, né, o aumento da outra variável também. Eles têm uma correlação positiva. Quando é negativa, essa situação, né, de dependência uma da outra, de correlação, ela é diferente. Ela se dá ao contrário. Enquanto uma aumenta, a outra proporcionalmente vai diminuindo, né? Então, por exemplo, quando a gente for fazer um vídeo aqui sobre regressão linear, a correlação é algo que a gente deve observar para verificar, né, se existe ou não uma explicação de uma variável pela outra. No caso aqui, a correlação, né, ela está significando para a gente que pode haver aqui um agrupamento, né, já é um indício. Então a gente vai fazer aqui alguns gráficos para poder verificar se existe ou não essa tendência, né, se confirma ou não essa situação, ok? Então o primeiro gráfico que a gente vai fazer aqui são gráficos de dispersão, eles vão estar em pares e a gente vai aqui então, ó, o primeiro gráfico já está aqui, petal length e sepal length, né, que é justamente aqui o comprimento, né, da sépala e da pétala. Você já observa aqui que tem dois grupos, né? Aqui já é possível verificar aqui. Como a gente sabe que eles se subdividem, né, em três grupos, né? Ou seja, são três espécies, né? A versicolo, a cetose e a virgínica, como a gente já tinha visto aqui em cima, né? A gente sabe que pode ser que numa dessas situações aqui do gráfico esteja aqui junto, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, espécies estejam assim bem no limite ou meio que misturadas. Aqui também a gente já observa também dois grupos bem definidos, e o mesmo vai ocorrendo nos demais gráficos. Ó. Aqui fica bem claro que a gente tem duas situações em que dois grupos já bem distintos, né? Provavelmente, né, se você observar aqui as estatísticas básicas, né, essa variável aqui, esse sepal length, ela tem uma média bem acima das demais. E essas duas aqui, ó, a sepal width, eu acho que é isso, que é a largura, e pental length, que é a pétala, né? A largura, o comprimento da pétala, também tem uma média bem parecida, bem próxima, né, uma da outra. Então pode ser que aqui no gráfico esteja misturado duas situações e aqui aquela que mais se destaca mais, ok? Então vamos verificar, vamos fazer aqui o cálculo do K-médias, né, do K-means. Vamos rodar aqui e vamos usar o método EBOL, que nem a gente tinha verificado, tinha visto no vídeo anterior, né? Esse método, também conhecido como método cotovelo, né? EBOL em inglês significa cotovelo, é justamente para saber o número ideal de clusters, né? De grupos que vão se formar. A gente sabe que são 3 grupos e a gente vai querer verificar com esse algoritmo. Ele vai calcular aqui um somatório das variâncias, né, dos dados em relação ao número de clusters, né? O algoritmo, né, como a gente tinha visto no primeiro vídeo, inicialmente ele faz arbitrariamente, lança lá a mão de um número X de clusters, né? E aí conforme
ele vai rodando recursivamente, né, o algoritmo, ele vai otimizando de tal maneira que ele muda, né, a posição dos clusters, ele vai, no caso, ele tem um valor médio, né, que se chama centroide, que vai mudando de posição conforme, né, a distância, né, dos dados para aquele centroide vai ficando fixo, ou não vai variando tanto, né? E aí ele chega a um valor específico, né, que seja significativo como um número ideal de cluster. Então, ele vai calcular aqui a somatória das variâncias, né, dos dados em relação ao número de clusters, e vai ser possível que em algum momento, né, essa variância ela não vai ser mais significativa, ela vai ter uma estabilidade, né, ela vai chegar num valor que não vai variar tanto, né, e é justamente nessas situações é que vão aparecendo o melhor parâmetro, o número mais correto possível aí do número de clusters, né? Vamos rodar aqui, então ele vai fazer um gráfico aqui no final para mim. Veja bem que ele calcula aqui. Eu coloquei para rodar nesse algoritmo 10 vezes, né? Então ele vai calcular aqui, conforme eu já havia explicado no vídeo anterior, o ranger, né? Que é essa função aqui do Python, ela vai fazer aqui uma lista, né, de valores que vai variar de 1 até 9. Então ele vai calcular aqui, ó, como ele calculou 9 vezes, né, essa somatória das variâncias, e foi o que ele colocou aqui, o que ele imprimiu aqui. Você verifica aqui, ó, que tem o 2, tem um pulo bem grande aqui, depois no 3 tem um outro pulo, e daqui para baixo, né, do 3 em diante, né, os valores começam a ficar muito próximos, né, não variam tanto como aqui nesses 3 primeiros passos aqui. Então vamos ver aqui como é que ficou o gráfico. Você vai ver, ó, 2 clusters, né, como a gente viu aqui, né, o pulo de 680 para 152 é um pouco mais de 4 vezes, né, o valor, né, de um para o outro. E aqui não é nem 2 vezes, não chega a ser 2 vezes o valor de 78. Se eu multiplicar o 78 2 vezes aqui, não vai chegar aos 152, né? Vai até passar, né, o valor, né? Então é um valor aqui quase 2 vezes, né, o 78 para chegar aqui esse 152. Então você vê aqui, ó, 3 clusters, 2 clusters, e a gente vai definir como 3 clusters o número ideal de clusters aí, né, o meu parâmetro K. Você vê que depois do 3, né, não tem, fica meio que, fica muito suave, né, não tem esse cotovelo, não tem essa quebra aqui mais radical, que nem é o caso aqui do 2 e do 3, né, é uma linha aqui mais reta, né, bem mais suave do que essas aqui que muda, né, de direção, dá para ver bem aqui a direção. Bom, vamos agora aplicar. Já que a gente definiu que como 3, né, o número de clusters, vamos aqui rodar, aplicar aqui o algoritmo de caminhos nos dados para a gente poder então fazer aqui o ajuste, né, do modelo para definir justamente quem são os valores e em que grupo cada um deles vai ficar, ok? Então aqui a gente tem os centroides, né? Esses são aqui. Você verifica, né, que são 4 variáveis, por isso tem 4 colunas aqui. E para cada uma delas você tem aqui 3 centroides distintos justamente por conta, né, dos 3 grupos que a gente sabe, né, que é o que mostrou aqui para a gente, né, 3 grupos que seria o número de cluster, né, ideal aqui, ok? Então ele fez aqui, calculou para a gente. Agora a gente vai aqui calcular a distância, né? Eu não imprimi aqui, eu vou imprimir para vocês poderem ver. Tá vendo? Ó, ele tem aqui, ó, para cada um dos 150 valores, ele vai definir aqui
uma tabela, né, de distância, né, informando a distância de cada instância para os valores em relação ao cluster, né? Então ele vai para cada uma daquelas linhas, como são 3 clusters, ele vai definindo aqui a distância, né, para cada um dos clusters, né, para o centro do cluster, né? Isso aqui, ó, tem 150, né, valores aqui, 150 linhas. Muito bem. Agora aqui a gente vai fazer um cálculo para retornar justamente os rótulos, né, que ele vai rotulando aqui de 0 até 2, né, que são aí os rótulos, né, os 3 clusters que a gente achou, né? Então aqui tem 150, né, valores, né? Justamente ele classificou os valores aqui, o que está dentro do cluster 0, o que está dentro do cluster 1 e o que está dentro do cluster 2. Você verifica que no 0 que não tem nenhum outro valor, nenhum outro rótulo aqui misturado, mas no rótulo 1 e 2 a gente já encontra aqui alguns valores, ó, misturados, tá vendo? Que é justamente aquela situação em que a gente viu aqui em cima, né? Que haveria a possibilidade, né, de algum grupo, né, estar misturado com outro, né? A gente vai fazer aqui mais embaixo um gráfico 2D e 3D, só que agora a gente vai usar essas propriedades aqui, os itens, né, do algoritmo, justamente para a gente poder observar por cor, né, e também aqui através do gráfico 3D a gente vai ver a altura conforme aqui o rótulo que foi dado para cada um dos grupos que a gente achou, ok? Então aqui, ó, a gente vai rodar o primeiro aqui, ó. Olha, justamente aquele primeiro gráfico que a gente tinha visto lá em cima, ó, esse aqui, ó, justamente, ó, pental length, sepal length. Então aqui, ó, pental length, sepal length. É justamente aqui em cima tem 2 grupos misturados. Quando a gente vê aqui em 3D, é que a gente vê ainda melhor os 3 grupos, né, separados. O vermelho aqui bem embaixo, né, bem perto aqui do encontro dos 2 eixos, x e y com z, né, o z justamente o que a gente colocou aqui são os rótulos, né? Aí tem o 0, 1 e o 2, e é o que ele vai mostrando aí pra gente, tá? Agora aqui essa combinação da pental length e sepal length foi aquela onde a gente encontrou a correlação maior, não, perdão, foi 0,87, eu acho que a maior delas foi 0,96. A gente vai ver um pouco aqui mais embaixo. Então, 0,82 foi a correlação, né, entre as variáveis sepal length e pental width. A gente vai ver aqui um gráfico. Olha lá. Viu? Tem uma mistura aqui, ó, dos dados dos 2 grupos, 1 e o 2. Né? E o 0 que fica bem destacado. Quando a gente vê aqui, ó, o 2, o 1 e o 0, bem aqui embaixo, tá vendo? A outra, esse último aqui é justamente o gráfico em que essas variáveis aqui, elas têm a maior correlação, 0,96 é uma correlação positiva. Então a gente vai calcular aqui, vai fazer o gráfico, ó, que é justamente esse último gráfico aqui que a gente tinha feito. Esse último gráfico aqui, ó, pental width, pental length. Então a pétala, né, a largura e o comprimento da pétala. Vamos voltar lá no gráfico. Ó, largura e comprimento, né, da pétala.
né? Você vê que aqui tem uma mistura um pouco, 1 e o 2, o grupo 1 e o 2, e esse aqui se destaca bem que deve ser o grupo 0, né? É o grupo 0. Ok? Agora, as variáveis que tiveram correlação negativa, a gente vai ver como elas se comportam. Olha aqui. Elas têm um deslocamento aqui, né? Diferente do anterior, tá vendo? Esse aqui é mais próximo, né, do eixo aqui, entre a interseção entre o eixo x e y, tá vendo? E esse aqui já fica diferente, né? Ela se desloca um pouco aqui no eixo x, né? Então, sepal-width, pental-width, né? A largura aqui da sépala e da pétala, né? Tem essa correlação negativa, menos 0,35. Agora a outra aqui, menos 0,42. Também ó, a gente observa aqui que fica bem diferente daquelas que tem a correlação positiva, né? Se observar aqui, acho que tem correlação positiva. Essa aqui é a maior delas, ó. Como é que fica bem diferente, né? E o fato da cor justamente denotando aqui os 3 grupos, né? Que a gente antes não tinha como verificar. Aqui também, ó. Da mesma forma, esse é o que tem menor correlação, menos 0,11, né? Bem próximo de 0. Então, é o que tem menos correlação aqui. Mesmo assim, quando a gente observa, né, os dados em 3D, a gente vê que tem aqui, dentro de cada grupo, né, uma certa correlação, né? Entre eles, assim, uma correlação menor, né? Justamente para cada um desses grupos aqui que a gente tem os 3 tipos, né, de íris: a versicolo, a setosa e a virgínica. Só não dá para... A gente observa que tem os 3 grupos, só não dá para definir qual desses grupos quem é quem aqui. E aí, nesse caso, né, é algo que a gente teria que usar aquela parte, né, que a gente suprimiu aqui do nosso dataset, né, que é justamente a classe, né, a espécie, né, a setosa, versicolo e virgínica, que a gente tirou aqui para poder então fazer, né, e independente de ter lá já a classificação, a gente criou aqui e achou a classificação, né? A gente não tem aqui nesse momento como definir quem é a versicolo, a setosa e a virgínica, mas a gente tem como definir que são 3 grupos. Era esse o objetivo de usar aqui esse código, né? Esse algoritmo, que é o algoritmo aqui do K-means, ok? No final aqui a gente pode salvar esses gráficos que a gente gerou e utilizá-los aí numa apresentação, num relatório, né? Algo desse tipo aí, ok? Gente, então é isso. Estatística é fácil. Muito obrigado aí pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo, ok?